Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, eu sou moderador da Rede Brasil de Masculinidades. A Rede Brasil foi criada em 2011 com o objetivo de religar os poucos trabalhos que na época existiam sobre a questão das masculinidades. E nós temos assistido ao longo dos anos o crescimento que teve seu momento ápice no ano passado, onde também, além da página Rede Brasil de Masculinidades que temos no Facebook e o nosso grupo Rede Brasileira de Masculinidades, nós temos também um grupo no WhatsApp desde o ano passado, que hoje já reúne mais de 120 homens, muitos deles pesquisadores, homens que trabalham outros homens através de rodas de conversa e que estão todos engajados na desconstrução da sua masculinidade tóxica, né, das questões estruturais que nos obrigam a afunilar a existência tão diversa que são os vários tipos de masculinidade num único tipo de masculinidades. Hoje nós estamos comemorando um ano das lives da Rede Brasil de Masculinidades, com a presença de uma pessoa muito querida, o Rafa Rios, que vamos ter uma espécie de culminância dos vários temas que desde agosto de 2019 a gente vem tratando. Eu queria agradecer, né, ao nosso precursor das lives, que foi Leandro Ziotto, também a Flávio Urra, a Dario Córdoba, Vinícius Dias, Fábio Mariano, Paulo Miranda, Caio Lemos, Sérgio Barbosa, Felipe Fortuna e Tiago Santoro, João Carlos Moura e Gilson Maia, Romeu Gomes e hoje o querido Rafa Rios, que vem abrilhantando esse momento da nossa live com questões muito pertinentes e reflexões maravilhosas sobre as masculinidades. Vamos ver se o nosso convidado de hoje já está aqui na sala, para que a gente possa chamá-lo. Pronto, já está aqui na sala. Enviado. Vamos aguardar. Querido, Olá, querido. Tudo bem? E você, como está? tudo em ordem, melhor agora te recebendo. Como eu disse, Ah, hoje é um dia de comemoração, um dia de festa. Estamos fazendo um ano das lives da rede e ninguém melhor do que você para a gente papear um pouquinho sobre essas questões das masculinidades de uma forma festiva, florida, né? Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho para quem ainda não te conhece, né, da tua trajetória. Rafa Rios é florista, servidor público. Ele se auto-intitula curioso sobre o tema de gênero e masculinidade, mas é um grande estudioso. Membro do coletivo Ressignificando Masculinidades e do podcast Degeneralizando. Também é membro, com muito orgulho, da Rede Brasil de Masculinidades. E o nosso tema de hoje é Florescendo Masculinidades. Querido Rafa, eu sempre começo as nossas lives, né, perguntando um pouco sobre quais foram as motivações que levaram o nosso entrevistado, ou os nossos entrevistados, ao tema das masculinidades. Conta um pouquinho para a gente como é que você chegou nesse território. primeiro agradecer, Edu, pelo convite, pelo carinho. É uma honra para mim estar aqui nesse dia de festa ainda, né, celebrando um ano das lives, com tantas referências, né, falei com você durante o dia que tantos nomes que você citou aí eu tenho como grandes referências assim do estudo e de vivência, de trocas, muitos amigos pessoais, inclusive. Então é uma honra estar aqui, poder bater esse papo. É, eu cheguei no tema de masculinidades por uma questão individual, né? Uma questão, um processo que eu estava vivendo. Eu, eu fui levando a minha vida assim, eu fui uma criança muito ligada às questões artísticas, às questões. Eu queria ser ator, fiz curso de teatro, depois quis ser veterinário, que tem tudo a ver com cuidado também, né? E enfim, depois por uma série de fatores que conscientemente no momento eu não tinha noção, eu comecei a me enquadrar em padrões, né, que eram esperados em relação a um menino, a um pré-adolescente, e fui parar na Marinha, né, fui ser militar.
Então, eu fiquei 3 anos na Marinha, é, e lá na Marinha, onde, assim, lá os estereótipos, as questões de demonstração de virilidade, o que a gente fala da tal da masculinidade hegemônica e da caixa dos homens é muito exercitado, estimulado, e tudo que está fora, né, é muito subjugado, criticado, humilhado. Então, eu sentia um desconforto em estar lá, porque não tinha muito a ver com a minha experiência pessoal, a minha vivência. Mas assim, eu saí, tive coragem de sair, mas continuei reproduzindo, assim, né? Porque eu fui fazer concurso público, fui fazer faculdade de direito, sem olhar muito para mim, sem olhar para os meus gostos, meus desejos, quem eu de fato sou. E a partir de uma reprovação no concurso público, que eu queria muito aqui em São Paulo, eu comecei a olhar um pouco para mim, né? Olhar para. Falei assim: ah, não, agora eu vou cuidar de mim. Estava recém-casado com a minha companheira Jéssica. E aí eu falei: cara, eu vou começar a procurar. E isso foi uma guinada, uma entrada no ramo, no universo do autoconhecimento, né? Que tem N fatores. E um dessas entradas foi o fato de começar a trabalhar com as flores. E, e quando eu comecei a trabalhar com as flores, eu percebia que eu tinha dificuldade de falar com os meus amigos, com os meus familiares, tudo sobre esse trabalho. Por ser uma, eu ia fazer cursos, eu era quase sempre o único aluno homem do curso de flores, de arranjos florais, e isso fazia com que gerasse um desconforto que eu fui tomando consciência. E, inclusive, foi até uma amiga que eu fornecia flores toda semana. Aí ela falou de um grupo que estava se formando, do tema das masculinidades. E eu falei: ah, eu vou lá entender, né, o que é esse papo. Eu não tinha noção do que era o papo. E fui. E era o primeiro encontro do Brotherhood Brasil, né, que é um grupo que existe há 3 anos, sobre masculinidades, tudo. E eu comecei a entrar em contato com o tema. E a partir daí foram acontecendo, né? Assim, era uma coisa que eu sempre falo, assim, que é uma experiência bem marcante, assim. Eu ia para as oficinas, para os bazares, expor as flores, e vender os arranjos, tudo. Muitas vezes eu queria que a minha companheira estivesse do meu lado, como uma afirmação de masculinidade, uma afirmação de heterossexualidade, numa masculinidade totalmente frágil, né? E olhar para isso me levou a querer saber mais sobre o tema, fui procurar saber o que era, inclusive, a palavra masculinidade, que depois se tornou um plural para mim, né, masculinidades. E aí comecei a participar do Brotherhood, depois fui participando de cursos, eventos, entrevistas, debates, de documentários, tudo. E hoje estou no Ressignificando Masculinidade, né? Como você falou na apresentação, inclusive tem amigos queridos aí já do grupo também assistindo, o Dan, o Fábio, e, essa foi a minha entrada. Então eu sempre falo que as flores me mostraram o caminho do tema, né? De masculinidades e gênero. Que maravilha, querido. É sempre bom, né? Mesmo a gente às vezes falando para a nossa bolha, né? Mas tem momentos em que a gente consegue alcançar um público maior. E é sempre interessante porque as pessoas ficam muito intrigadas quando a gente fala masculinidades, né? Como você acabou de falar, no plural. Fala um pouquinho para a gente como você entende essa questão das masculinidades. É uma coisa que eu sempre friso toda vez que eu vou falar em algum lugar, ou que eu vou conversar, vou trocar sobre o assunto, é esse plural. Porque o que a gente está conversando, o que a gente está tentando modificar, é uma estrutura fechada de uma masculinidade padrão, hegemônica, que tem um formato onde nenhum de nós, nenhum homem se encontra totalmente encaixado dentro desse padrão, sem qualquer angústia, sem qualquer medo, sem qualquer sofrimento. Então, esse plural das masculinidades, ela tem a possibilidade de expressar todas as masculinidades possíveis, reais, de acordo com os focos também de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, de cultura, território, idade. E existem milhões de formas de expressar as nossas masculinidades, de acordo com as nossas subjetividades, as nossas individualidades. Então, esse plural serve para
para falar assim, não existe um formato de como é ser homem. Por isso que essa pergunta que muitas vezes faz, o que é ser homem? Entendeu? Para mim, eu não tenho a resposta e não quero ter. Porque a partir do momento que eu tenho uma resposta, eu já estou, mais uma vez, rotulando e estereotipando um formato que eu entendo que como deve ser, né? E o deve ser é a partir o que cada um entende como deve ser, né? De acordo com a sua essência, de acordo com a sua liberdade. Enfim, é um pouco disso, assim, poder olhar para essas masculinidades plurais e todas possíveis, né? Maravilhoso, Cris. Adoro ouvir você falar, você é tão didático e Obrigado. muito gostoso. Bom, para desdobrar um pouco mais, né, também é uma questão, inclusive outro dia eu estava vendo uns parceiros, né, nossos que trabalham rodas, estavam discutindo o termo masculinidade tóxica. Alguns não concordam muito com esse nome, Uhum. acham que é uma maquiagem em cima de um termo muito mais eficaz que é o machismo. Como é que é o teu posicionamento acerca desse conceito? E também se você puder explicar um pouco para o nosso público, né? Quer dizer, do que se trata e como é que Uhum. você vê o uso desse conceito. Se você concorda, se você acha realmente melhor usar o termo machismo, como é que você tem visto, assim, o que você tem ouvido os homens falando, os companheiros dos dois grupos que você participa? Como é que vocês estão olhando para essa questão no momento? Eu acredito que assim, o termo foi uma forma de meio que de popularizar o debate. Tanto que masculinidade tóxica foi um termo mais procurado no Google em 2018, se eu não me engano. Então, ele tem o seu ponto favorável, vamos dizer assim, em relação a aproximar as pessoas do tema, inclusive entenderem a primeira parte, que masculinidade. Eu concordo que assim, masculinidade tóxica ela traz um viés patologizante da coisa, traz um viés meio também, como você falou, que eu concordo, meio que gourmetizado do patriarcado, do machismo, sabe? Então, da misoginia. Então e existem assim os comportamentos tóxicos, né? Eu acho que, eu entendo quando se fala de masculinidade tóxica, porque os comportamentos masculinos têm sido muito tóxicos. Então, isso eu falo de uma maneira generalizante, né? Então, a gente vê que várias coisas que a gente entende como nocivas socialmente são feitas pela expressão dessa masculinidade tóxica, né? A gente vê questões políticas, sociais, econômicas, principalmente no momento em que vivemos, né, de país, onde temos a demonstração dessa masculinidade de forma muito tóxica. Então eu compreendo, assim, eu não gosto de usar o termo, mas eu entendo o valor dele, inclusive para introduzir o debate, né? Várias vezes quando eu fui falar em empresas, enfim, em colégio, ONG, as pessoas falam o termo masculinidade tóxica sempre, de início, assim, né? E então eu acho que tem o seu valor, né? Eu tenho um comentário aqui, desculpe discordar, mas a masculinidade tóxica não chega na favela. O termo é machismo, sim. Eu concordo também. Acho que a gente tem que entender para quem a gente está falando e com quem a gente está falando. Me marcou muito uma vez quando eu fui falar com os meninos na Fundação Casa, os adolescentes que estavam apreendidos, né, lá na instituição, e eu comecei a falar assim, no primeiro minuto eu fui falar assim, masculinidade e tal, aí eu parei e falei assim, quem sabe o que significa o termo masculinidade? E assim, ninguém levantou a mão. Então, aí eu falei assim, putz, é realmente a questão de adaptar, inclusive, a fala, os termos, em relação, e isso de forma alguma diminuindo aqueles meninos, porque eles têm vivências que com certeza me ensinariam absurdamente muitas coisas, né? É sempre uma troca, mas realmente eu concordo que tem que ter saber de fato onde a gente está falando e para quem a gente está falando, para a gente poder comunicar de forma inclusiva e acessível, né? Perfeito, perfeito. A gente, né, durante essa pandemia, tem percebido, né, a toxicidade dessa masculinidade hegemônica exatamente quando ela faz com que os homens não usem máscara na rua, porque máscara é uma coisa, né, de viado, como disse o Uhum. nosso amado
representante máximo, nós temos toda essa questão da invulnerabilidade do homem, né, que faz com que ele saia então de peito aberto, sem medo de pegar uma gripezinha, né? Então, quer dizer, a gente pode utilizar essa toxicidade de uma forma bastante objetiva, né? Quando a gente situa, por exemplo, que são os homens que cometem mais suicídio, ou pelo menos aqueles que conseguem realizá-lo, né? Não os que Exato. mais tentam, mas os que mais realizam, né? São os homens que mais têm dificuldade de se cuidar, de ir ao médico, né? Quer dizer, então essa toxicidade ela não só é para uso externo, né? Não só afeta, por exemplo, mulheres e crianças e LGBTQIA+, mas também o próprio sujeito, né? Quer dizer, que a partir desse modelo, né, enrijecido acaba se distanciando das suas próprias necessidades, né? Então dá para entender também essa toxicidade, mas concordo, sem dúvida, quando você coloca, e quando o colega se coloca, falando sobre a necessidade da adequação do discurso, né? Quer dizer, a gente não pode ficar falando só para a nossa bolha, né? Ficar falando só para quem já tem essa noção, porque senão a gente acaba perdendo esses interlocutores que são tão importantes para que a gente possa fazer efetivamente uma reforma, né? Sim, sim. Você falou que as flores te deram um caminho, né? E eu sei que você usa também das flores para trabalhar a questão das masculinidades. Conta para a gente um pouquinho como é que é esse processo. Eu tive a oportunidade, inclusive, eu faço oficinas onde eu ensino a fazer arranjos florais a partir de, enfim, da minha experiência individual fazendo, eu só compartilho o processo com as pessoas. Inclusive, a primeira oficina que eu fiz foi uma oficina só para homens, que foi dentro do Brotherhood à época, e tinha lá 16 homens fazendo uma oficina de flores. E, e a gente pôde trocar depois, alguns homens relataram que nunca tinham tocado numa flor, e muitos tiveram processos assim, sabe, de entendimentos, de se emocionarem, de partilharem depois questões mais profundas, porque teve oficina e depois a gente fez uma roda de conversa. E eu repliquei esse modelo também em outros lugares, com oficinas, inclusive com o nosso querido, amado, referência, fabuloso Fábio Mariano, que está aqui nos assistindo. A gente firmou uma parceria que a gente fez uma oficina com jovens também no Jardim Ângela, aqui e foram os jovens de uma comunidade e tal, meninos e meninas, e tinha também a gente fez dentro da Biblioteca do Céu, né? Então tinha a diretora da biblioteca e várias pessoas participaram. Foi uma conversa maravilhosa. A gente conduziu uma roda de conversa inicial sobre o tema. Depois fizemos a oficina juntos. Então tivemos uma outra oportunidade de fazer uma oficina falando sobre gênero no Instituto Nice, que é um instituto de acolhimento. O Fábio está até mostrando aqui hoje 1 ano da nossa oficina no Instituto Nice. E que é um instituto que faz o acolhimento de mulheres travestis, trans e da comunidade LGBTQIA+, em geral. E foi uma experiência maravilhosa também, uma troca incrível. Assim, tive a oportunidade também de fazer outras, a maioria são mistas, onde eu também costumo tocar no tema de masculinidades e gênero. Já fiz oficinas também em círculo de mulheres para falar sobre o tema das masculinidades. Então, as flores estão sendo sempre, assim, tanto individualmente como socialmente, abrindo caminho para esse tema, sabe, para esse debate, para essa conversa. Então, eu sempre honro e agradeço muito assim as flores na minha vida porque elas abriram vários caminhos. E eu sou muito feliz por isso, assim, e exercitar essa sensibilidade, assim. Eu falo que assim a minha missão de vida é sensibilizar as pessoas, seja fazendo um arranjo de flores, seja individualmente, e sensibilizar também para as questões sociais, para as causas sociais que são absolutamente necessárias e importantes, assim. Porque eu posso ir falando, senão eu vou falando. Pode, querido, fica à Se vontade. Fica deixar, à se vontade. deixar, se deixar, eu vou falando. Eu vou olhando o Porque tempo aqui. tá bom. Porque
Eu acredito que o primeiro passo, assim, de nós como homens, de olhar para as nossas masculinidades, para o nosso machismo diário, para as nossas questões, ele começa no individual. Porém, eu entendo que por mais que o individual seja absolutamente necessário e importante, se ficar restrito, fica muito numa questão muito performática, numa questão individual e performática, de poder chorar, de poder usar rosa, de poder usar brinco, de poder brochar, sabe, de poder ser florista como eu, e não ultrapassa uma necessária discussão que nós somos os protagonistas da violência contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra outros homens e contra nós mesmos. Então a gente tem que olhar para romper esses ciclos de violência. A gente tem que entender que temos privilégios sociais por sermos homens e nós estamos causando mazelas na sociedade. Então, olhar para romper o pacto misógino entre nós, sabe, poder falar quando a gente entende que tem uma questão que tem que ser olhada, sabe, e se colocar no desconforto diário de ter essa função, né? E o Túlio Custódio fala sempre que o desconforto é o afeto da mudança. E é exatamente isso, sabe? Nada muda de forma confortável, né? Porque se tá confortável para uma parte, pode ter certeza que não está tão confortável para uma outra parte. Então, falar de masculinidades é ter uma postura crítica, ética e política, onde a gente vai falar de violência de gênero, de violência contra mulheres, contra crianças, a gente vai falar de branquitude, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar, sabe, de homofobia ou heteroterrorismo, como o Fábio Mariano me ensinou. Então, é necessário ultrapassar essa fase individual e ela é contínua, sabe? Não é que passou o individual, acabou e vamos falar do social. Não, é cuidar de si para cuidar do entorno, para cuidar da sociedade em geral, né? Então, e sempre numa postura de aliados, né? Eu como homem branco, cis, hétero, de classe média, sabe? Eu sou absolutamente privilegiado em todos os aspectos, todos esses marcadores sociais de diferença. Então, eu procuro usar desses privilégios para conseguir acessar lugares que, infelizmente, muitas pessoas que não têm essa vivência que eu tenho e esse fenótipo não acessam. Então, começar a questionar os lugares ocupados por essas pessoas ou a ausência dessas pessoas, né? Então, eu sempre falo que discutir masculinidade é muito mais do que o rosa e azul. Discutir masculinidade é ter uma postura crítica, política e ética, assim, sabe? E eu acho que o caminho é a política do cuidado e a ética do afeto, sabe? E o afeto como verbo, né? Também, né? Como eu afeto, não só como demonstração de sentimentos, né? Pérolas, pérolas, maravilhoso. Nosso tema de hoje, florescendo masculinidades, né, me fez pensar. Você falou, acabou de falar sobre a questão dos privilégios, né? Mas a gente sabe que nem todo homem, né, é detentor de privilégios. Sim. E eu fiquei pensando, fazendo essa religação com esse florescimento das masculinidades, né? Nessa perspectiva, que masculinidades você tem percebido nos últimos anos que vem florescendo nesse sentido da visibilidade, no sentido do asseguramento de direitos, e que masculinidades ainda precisam florescer mais? Tem uma série de questões assim, né? Porque por exemplo, quando a gente pensa nessa masculinidade hegemônica, essa masculinidade hegemônica é branca, é cis, sabe, é heterossexual, é rica e ela que está ditando o padrão há muito tempo, né? Então, existem masculinidades que gradativamente estão começando a florescer, para usar o termo, e ganhando um pouco de espaço, o que é maravilhoso, em questões inclusive de reconhecimento de cidadania e direitos. Eu penso na questão dos homens gays, sabe, dos homens bissexuais, enfim, e dos homens negros, sabe, dos homens indígenas, dos homens idosos. Então tem uma série, eu vejo assim, literalmente florescendo vários grupos, sabe, que estão focados em questões de masculinidade negras, de masculinidade não heterossexuais, para ficar mais abrangente. Mas eu ainda vejo que é um espaço ainda
minorizado, sabe? Ainda pequeno, principalmente para homens trans, sabe? Enfim, uma série de pessoas que não performam essa masculinidade hegemônica, né? Porque infelizmente ainda é o padrão que nós, homens brancos, cis, hétero, temos o lugar de fala em vários lugares, né? Então, eu até brinco que é o lugar de falo, né? Que é o lugar de falocêntrico mesmo, né? Que a gente fala pra caramba em todos os lugares, né? E a gente não pensa em abrir espaço, né? Porque não é da voz, as pessoas têm voz, elas sempre tiveram. A questão é abrir espaço, né? Realmente abrir mão um pouco dos privilégios que temos para poder ter uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais humana, né? Então, e é uma possibilidade absurda essa troca com essas diferentes expressões de masculinidade de acordo com os marcadores sociais, né? No Ressignificando, principalmente depois que entrou a pandemia, que a gente começou a fazer os encontros online, foi um movimento assim, ao mesmo tempo que a gente sente muita falta dos abraços, sabe, da troca do olho no olho, sabe, que é maravilhoso. É, Estar online possibilitou que vários homens de diferentes lugares do país, inclusive fora do país, já tiveram homens que participaram de outros países, poderem participar da discussão, não? Então, a gente tem vários homens negros, homens gays, sabe, homens trans, pessoas não binárias que participam do grupo. É muito importante ouvir sempre no lugar de escuta, né? Muito se fala, como é que eu falo? Muita gente fala, principalmente no debate mais recente da questão racial, muitas pessoas brancas falam, mas o que eu faço? O que eu faço? Cara, primeiro de tudo, escuta o que as pessoas têm a dizer, sabe? Que eu acho que a partir daí você vai ter uma série de questões para pensar, você vai ter uma série de coisas para ler, uma série de coisas para assistir, para poder de fato ter uma postura antirracista, né? Então, é de uma grandeza absurdo poder ter essa troca entre expressões diversas de masculinidades, né? Entendendo que tem fatores que nos afetam, sabe, a todos nós, e ao mesmo tempo tem inúmeras individualidades, né? Inúmeras questões de vivências, de ótica de vida mesmo, né? Que eu, por exemplo, nunca vou conseguir enxergar dentro de uma questão racial, entendeu? Porque, por exemplo, nós homens brancos não nos entendemos racializados, né? O que já começa equivocado, né? Nós racializamos o outro, né? Sempre nos confortamos como indivíduos e os outros, né, como grupo. Então, tirando a individualidade das pessoas. Então, eu acho que tem um espaço para masculinidades diversas começarem a florescer. Eu fico muito feliz quando cada vez mais eu vejo grupos, e é necessário sim, sabe, termos grupos específicos para lidar com temas que têm referência que as pessoas compartilham mais, né, da vivência prática ali do dia a dia. E ao mesmo tempo a troca também, inclusive com mulheres também a respeito do tema. Os grupos mistos são riquíssimos também porque trazem pontos de vista que nós homens não conseguimos enxergar, né? Então, eu acho que é um caminho longo, né? Porque a gente está engatinhando, né? Eu não sei nem se dá para chamar de movimento dos homens, né? Dá para chamar movimentação, né? Acho que está começando um pouquinho, muito implicados pelos movimentos feministas, mulheristas e de mulheres sem qualquer nome, durante séculos já, né, lutando contra as opressões que sofrem, o movimento LGBTQIA+, sabe? Então tem uma série de movimentos que nos implicaram a entender também que temos o nosso papel na luta pela equidade de gênero como aliados sempre, jamais buscando qualquer protagonismo, né? Eu estava me recordando também, ao ouvir você falar sobre a questão da estratégia dos arranjos e das flores, de uma reportagem que eu vi há muitos anos atrás de policiais japoneses ou chineses, agora você vai me perdoar, não sei a especificidade exata, mas policiais orientais que faziam um curso de ikebana
né, como um dos pontos, né, do seu treinamento, exatamente para lidar com a questão dos símbolos, da delicadeza, né, desse lugar do contato cuidadoso, né, com o que a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar. É, e você falou sobre essa aplicação em relação aos homens, né, nas oficinas. Você acha que a culminância é essa? Quer dizer, no momento em que o homem se permite se relacionar com a natureza, se relacionar com as flores, ele resgata essa sensibilidade, essa possibilidade de olhar aquilo que é frágil com mais cuidado, com mais generosidade? Seria nesse caminho que você percebe os efeitos? Sim, eu acredito que sim, porque eu acho que esse passo de começar do olhar de cuidado, seja o autocuidado ou o cuidado externo com uma questão, seja uma planta, um animal, tudo, cuidado da família, tudo, se possibilitar sentir e cuidar, porque a gente nota, por exemplo, que as profissões de cuidado são majoritariamente ocupadas por mulheres, né? Nós não somos estimulados a cuidar. É, desde o início, né? A menina com os brinquedinhos restritos ao ambiente doméstico, né? A comidinha, a vassourinha, a bonequinha que ela cuida, e o menino com o carro, com o avião, tudo estimulado para o ambiente externo, né? O ambiente público. Então a gente não é estimulado ao cuidado. E isso depois reverbera. Por exemplo, a gente fala de abandono paterno, a gente fala de uma série de fatores que demonstram que a gente não exercita esse cuidado, né? O cuidado com a própria saúde, como você comentou também. Então tem uma série de cuidados que nos faltam, né? E a partir do momento que esse cuidado começa a ser exercitado, é a partir da sensibilidade, né? É a partir do sentir. A partir do sentir que a gente pode começar um processo de autocuidado ou de cuidado de qualquer outro ser que nos rodeia. E eu acho que é um exercício muito, muito de sensibilidade mesmo, como você falou, poder cuidar de uma outra pessoa, cuidar de um outro ser, ou cuidar de si próprio, né? Então, eu acredito que um dos gatilhos que a gente pode chamar assim para olhar para as questões de masculinidades é esse cuidado, né? Essa sensibilidade. Eu, você falou, eu lembrei de uma roda de conversas que eu fiz lá dentro do Tribunal Regional Federal, onde eu trabalho. Eu sou servidor da Justiça Federal. Eu trabalho num gabinete, né? Aí eu, inclusive, estou tendo a honra de integrar a Comissão de Políticas de Equidade de Gênero dentro do tribunal. Então tá muito interessante, assim, tá rolando até um evento essa semana focado na questão de gênero. E assim, a gente fez uma roda de conversa com os homens terceirizados lá do tribunal. E eram majoritariamente homens da segurança, da portaria, da recepção, da cooperagem, de obras. E foi impressionante, assim, eles chegaram, todos eles, sabe, de braço cruzado, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio um balde assim, né, de ferro cheio de flores. Aí a gente começou a conversar sobre o assunto, aí fomos quebrando o gelo, e daqui a pouco foi difícil encerrar, porque começaram a falar das questões individuais, sabe, dos processos de cada um, e no final eu dei uma flor para cada um. Aí muitos até hesitavam pegar, assim, sabe? Aí eu perguntei, quem já recebeu flores aqui? E nenhum dos homens da roda tinha recebido flores. Aí eu falei assim, e de um homem? Aí eles falaram, porra, não, nunca imaginei, que isso, não sei o que e tal. Então, eu acho que quebrar um pouco esses estereótipos, quebrar esses preconceitos, sabe? Esses padrões de de fortaleza, sabe? De embrutecimento, de armadura mesmo, sabe? Eu acho que tem uma série a gente fala de máscara, a gente fala também da questão da armadura, né? Porque uma armadura nos impede de sentir. Ela protege aqui, mas ao mesmo tempo ela nos impede de sentir. Então,
desenvolver esse desenvolvimento, esse autoconhecimento é um pouco desenvolver-se dessas armaduras, né? E poder se mostrar transparente, sabe? Mostrar o que de fato você sente, o que de fato faz sentido para você. E então eu acho que é um processo, o processo de sensibilização começa pelo cuidado, pelo cuidado. E eu acredito muito, assim, sabe? Porque eu acredito muito no afeto, eu acredito muito no amor, sabe? E eu acredito muito no amor numa perspectiva, como o Bell Hooks fala, numa perspectiva política, sabe? O amor muito mais como do que um sentimento, sabe? Um amor como uma postura ética, sabe? O amor, às vezes, ele é subversivo, às vezes ele enfim, até o que a gente chama de agressivo, às vezes é demonstração de amor, sabe? Eu acho que muito dos nossos atos são amor ou pedido de amor, entendeu? Então, eu acho que é por esse caminho. Lindíssimo, querido, pura poesia. Quando a gente fala do cuidado, né, um dos pontos que a gente trabalhou nesse um ano de várias lives, né, nós tocamos em vários aspectos dessas várias masculinidades, né, tivemos representantes das masculinidades trans, das masculinidades negras, e tivemos também representantes dos estudos de paternidade, né? E você estava falando sobre a questão da estratégia do uso das flores, eu me lembrei da Ikebana, e me lembrei também de quão seria interessante, né? Se a gente tivesse uma preparação, nós fazemos na minha área, né, na psicomotricidade, Uhum. trabalhos de casal grávido, né, trabalhos de parcerias grávidas, para, de alguma forma, estar acolhendo as angústias, as ansiedades desse momento, né, tão significativo de se tornar pai, de se tornar mãe. Mas a gente não lança a mão dessa potência, né, que são as flores, que pensando que poderia ser muito rico, né, um homem que vai se tornar pai, ele passar por uma oficina dessas, passar por esse momento, né, de sensibilização com as flores, exatamente como um preâmbulo, né, desse lugar de cuidado, de autocuidado, de respeito pela singularidade, né, porque quando a gente se defronta com outro ser vivo, né, e vai querer realizar com ele, eu sou um leigo nessa área, você me corrija se eu estiver errado, mas me parece pela sensação, né? Ainda não participei de uma oficina com você, precisamos fazer uma online para eu poder participar, mas me parece que entender as especificidades, né, de cada elemento vivo que vai entrar naquele arranjo, né, que tem a sua singularidade, tem seu funcionamento, poder também reordenar de uma forma estética, né, dentro dos seus parâmetros de estética. Eu acho que tudo isso acaba mexendo em conceitos tão profundos, né, do cuidado, sim, óbvio, mas também de outras instâncias, né, que vão fazer com que esse sujeito ele se sensibilize para essa questão das singularidades, da diversidade, né, do respeito mesmo, né, porque eu acredito que às vezes a gente tem a vontade de fazer algo com determinada planta ou flor que é impossível, que ela não permite, ela não se presta àquilo, então lidar com aquela frustração, com aquela necessidade de respeito para o que cada uma demanda, né? Acho que isso poderia ser muito rico também nesse momento da paternidade, né? Porque é uma transição muito grande, às vezes, né, desse homem que mal se cuida, né, para esse lugar de paternidade, que também vai condicionar, no caso, por exemplo, de um menino, né, a masculinidade desse menino. Né? Então, a estrutura familiar, a estrutura desse pai vai ser também uma base, né, que vai permitir esse desabrochar, esse florescimento de masculinidades singulares, ou vai, ao contrário, né, muitas vezes, de alguma maneira, intoxicar esse florescimento com uma carga de preconceitos e de expectativas que muitas vezes, enfim, leva esse filho, inclusive, à morte. Né? Então, o que você acha dessa perspectiva de aplicação? Eu acho maravilhoso, assim, porque estar em contato com as flores é uma possibilidade de exercício de sensibilidade, de criatividade, de entrar em contato com as emoções que estão presentes ali no momento.
Então, eu sempre falo que para mim, eu falo por mim, né, mas eu já tive relatos também de muitas outras pessoas, que é um processo mesmo de meditação ativa, mexer com as flores ali. E curioso você fazer essa associação com relação à sensibilidade das questões sociais, das diversidades, das questões humanas, porque muitas vezes eu estou montando um arranjo, eu pego, e eu sempre falo isso nas minhas oficinas, para respeitar o movimento da flor. Ela tem um movimento, sabe? Eu acho que a gente está muito condicionado aos buquês vermelhos, de rosas vermelhas redondinho, sabe? Se a gente pudesse fazer uma associação, essa é a masculinidade hegemônica, esse buquê de rosas vermelhas redondinho que você encomenda na internet, sabe? Que você nem escolhe nada, não vê nada. E a possibilidade de usar espécies diferentes, respeitando o movimento das flores, respeitando... Às vezes eu coloco uma haste de flor e ela se reorganiza no arranjo. Aí eu sempre falo, respeita, que é ali que ela vai ficar, sabe? Então com certeza é uma possibilidade de cuidado, é uma possibilidade de entrar em contato com as emoções, o que não é estimulado para nós homens, né, desde cedo. Então eu acho maravilhoso, assim, inclusive você me deu uma super ideia. Já estou aqui pensando no Tiago do Homem Paterno, de fazer umas coisas com ele, e acho que obrigado aí. Você deu um super insight aqui. Eu estou tendo um monte de ideias, depois a gente troca, porque eu acho que realmente é como você falou, né? Essa potência do amor como um exercício político, né? E eu sinto isso em você, assim, transbordando pelos poros, né? Então é muito bonito perceber, e acho que é um trabalho muito singular o que você realiza, né? Eu não conheço absolutamente ninguém que faça esse mesmo trabalho, né? Conheço floristas muito sensíveis, pessoas muito incríveis, mas que não utilizam, né, essa potência aplicada, né, a esse nível de tomada de consciência, de sensibilização. E como eu sou da área, né, de saúde, da área Sim. psi, eu fico realmente muito instigado, né? Me provoca muito as múltiplas possibilidades que isso poderia ter, né? E vou convidar você para alguma loucura, com certeza, em breve, né? Vamos sim. Aproveitando esse momento pandêmico ainda, para a gente poder construir. E depois que esse momento passar também, a gente vai poder se abraçar, se conhecer Ah, pessoalmente. Eu sou carioca, né? Eu moro há 6 anos em São Paulo, mas eu sou carioca. E eu sou de que Eu maravilha! sou de Vila Isabel, eu sou de Vila Isabel aí do Rio. Meus pais moram aí, minha família toda está espalhada aí pelo Rio. Mas eu vim para cá há 6 anos, em São Paulo, mas eu sou carioca. Então, volta e meia eu tô por aí. Ai, que bom, que bom. Então vamos marcar com certeza. E por falar nisso, né, acho que é um bom tema. Como é que a tua família pôde estar com você nesse processo que você descreveu desde o início, né? Primeiro, num investimento mais massivo, numa masculinidade mais hegemônica, como militar, depois essa grande virada profissional. Como é que a família pôde acompanhar? Teve dificuldade? Como é que foi para você? Você tem referências parentais, seu pai, seus tios? Essa sensibilidade toda, ela vem, é sua única? Ela tem raízes familiares? Como é que é esse teu início de vida, essas tuas raízes? Assim, as minhas referências em questões de sensibilidade, de emoção, são femininas, majoritariamente, sim, da minha mãe, da minha avó, da minha madrinha, e das referências masculinas, assim, relacionada à questão de sensibilidade, eu tenho muito o meu padrinho, porque meu padrinho fazia quadros, já se arriscou em um monte de questões artísticas e é marceneiro, faz móveis lindíssimos, então tem toda a questão da criatividade envolvida. O meu pai, ele não sabia expressar de forma corporal e fala o amor que ele sentia. E é curioso, porque com o tempo, depois que com a maturidade, que eu comecei, inclusive depois que eu comecei a lidar com o tema das masculinidades, eu comecei a abraçar ele muito mais, a falar que amo e tal. E hoje ele fala, te amo, filho, chora, porque ainda mais agora na distância, né? Eu falo por vídeo com ele, se eu começar a falar, pai, tô com saudade e tal, ele começa a chorar. Então, ele
está se permitindo também ser sensível, porque é uma troca, né? Sempre uma troca, né? A balança do dar e receber, ela sempre está justa. Então, eu percebo esse movimento dele de começar a se sensibilizar e poder saber que ele pode ser assim comigo, sabe? Mas assim, você perguntou da questão da carreira, de militar, todo mundo me via como a criança mais sensível do mundo. Sou canceriano, tudo. Então, tipo, emoção à flor da pele, entendeu? E quando eu entrei na Marinha, me marcou muito. Inclusive, para a decisão de sair da Marinha, me marcou muito uma vez uma fala que a minha mãe teve. Eu estava em casa no final de semana, porque eu era regime de internato, né? Quando eu não estava de serviço no final de semana, eu voltava no final de semana para casa. E aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, filho, você tá tão fechado, você não conversa mais, você tá tão frio. Aquilo foi um estalo, assim, que eu falei: Cara, por que que eu tô me adequando nisso também? Sabe? E isso me fez, inclusive, pensar quem eu estava me tornando, sabe? Se eu, de fato, já não estava performando a virilidade, a frieza, sabe? Eu vejo fotos minhas como militar, eu até peguei umas agora que eu acho que eu vou até postar, assim. Eu assim, ó, sabe? Totalmente sisudo. Eu falei, cara, quem é esse cara? Sabe? Eu não conheço, eu não me reconheço. Não me reconheço como esse cara fechado, sisudo. E quando eu comecei a mexer com as flores, eu tive dificuldade de falar com o meu pai, com o meu irmão, sabe, com os meus primos sobre o assunto. E quando eu fui tomando liberdade de falar, foi no processo realmente de encorajamento, quando eu já estava mergulhado mesmo. O próprio nome do Instagram, Edu, eu troquei, eu botei um homem florista como uma afirmação mesmo, que eu falei assim, cara, eu sou um homem florista. Foi um dia. Eu existo, né? É, eu falei, aí eu botei lá e foi como uma afirmação, porque antes tinha um nome, sabe, meio comercial, assim, de uma empresa que eu achei que eu estava abrindo, mas depois eu entendi que não era por esse caminho, sabe, era muito mais de perspectiva de trabalho com missão e trabalho com sensibilidade, com o social, do que um trabalho que me rende muitos frutos financeiros, sabe? Eu falo isso de um lugar extremamente privilegiado, porque eu tenho um cargo público, que eu passei no concurso público, então, assim, isso me permite que eu faça isso, que não é a realidade da grande maioria da população, né? Mas, assim, já que eu tenho esse privilégio, eu vou usar dele. É como eu falei há pouco tempo, né? Então é isso, assim. E eu lembro que quando eu falei com meu pai que estava trabalhando com flores, a primeira pergunta que ele falou assim: Isso dá dinheiro? Aí, aí eu falei, pai, não tá dando não, mas tá tão gostoso, tá tão prazeroso. Eu tô gostando tanto de mexer com as flores, eu me sinto tão bem. Eu boto música, sabe? Quando eu vou mexer com as flores, eu tô sempre ouvindo música. Muitas das vezes tô ouvindo mantra, tô ouvindo ponto de umbanda, tô ouvindo, sabe, N músicas para poder, sabe, mexer com as flores. E não é só para mim, né? É para mim e para elas. Sim, 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 sim. Não, querido, você é único, você é uma beleza, um homão da porra, como dizem os meninos lá no grupo. Nós já estamos, nós já estamos finalizando quase, né? E eu sempre abro para que o nosso entrevistado possa também trazer algo que a gente pode não ter abordado, pode não ter perguntado, mas que é fundamental que você deixe registrado aqui, eternizado aqui na nossa linda live. O que você acha que a gente ainda não falou, que você gostaria de mencionar, de acrescentar? Eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é a possibilidade da gente antecipar essa discussão. Porque eu tenho 35 anos, eu vejo que a maioria das pessoas que estão entrando em contato com o tema são pessoas a partir de uns 25 anos, sabe? E eu tenho muita preocupação com os jovens, sabe? Eu quero poder, enfim, falar mais com o público jovem, inclusive as experiências que eu tive com o Fabinho, do Ressignificando, na ONG que a gente foi falar com os jovens, foram experiências maravilhosas, com o Fábio Mariano na Biblioteca do Céu lá que eu falei, no coletivo. E então eu tenho pensado muito nessa possibilidade da gente falar com os jovens, sabe, de forma mais para a gente evitar, né, o Sérgio Barbosa. Uma vez que eu estava conversando com ele,
Aí ele virou para mim e falou assim: Rafa, eu tô cansado de enxugar gelo, porque ele trabalha com os homens autuados ou condenados pela Lei Maria da Penha. Então Sim. ele virou e falou assim: Rafa, eu tô cansado de enxugar gelo, você tem que expandir esse trabalho aí com jovens, você tem que falar em colégio, você tem que falar não sei o quê, vamos fazer algumas coisas. E assim, tem um monte de gente que já está fazendo isso, só que eu acho que é realmente uma urgência, sabe? Da gente poder antecipar essa transformação social que a gente entende como necessária em relacionada às masculinidades, né? Há um conflito geracional, sim. Os jovens já estão vindo com outro chipzinho, sabe? Já estão muito mais e tem uma necessidade, assim, sabe, de falar com todos os jovens, sabe? Seja o jovem periférico, sabe? O jovem de classe alta, todos os jovens, o jovem da Fundação Casa, como tive a oportunidade de ir algumas vezes também, e essa experiência na Fundação Casa foi assim, absolutamente marcante, porque eu tive a oportunidade de fazer com eles aquela dinâmica do The Mask You Live In, aquele documentário, né, A Máscara em que Você Vive, o professor faz aquela dinâmica de escrever na frente o que eles demonstram socialmente e o que eles escondem. Cara, foi assim, é, foi muito forte assim ler os relatos, porque majoritariamente eles falavam eles eram vistos como pessoas maldosas, cruéis, frias, não sei, uma série de questões que eles performavam socialmente por toda uma questão de contexto social, inclusive, que a gente está falando, e atrás eles falavam, sabe, de dores, de angústias, de medos, muitos relatando, sabe, que eu gosto de dançar, de cozinhar, mas eu não faço isso porque o pessoal me sacaneia, sabe, eu choro, quantas vezes eu já chorei aqui na fundação, escondido no banheiro, porque eu não posso chorar na frente dos outros. Então, assim, tem uma demanda urgente da gente falar com esses jovens. E assim, e aprender, trocar, sabe, não é de forma alguma ir lá com um discurso colonizador, sabe, eu acho que tem quando a gente vai em ambientes sociais que não nos pertencem, é muito um lugar de escuta, sabe? Não é um lugar de fala, é um lugar de entendimento, é um lugar de acolhimento, sabe? É muito importante isso, porque senão a gente repete realmente a questão colonial, né? A gente vai lá e dita o que a gente entende que eles querem. Não, a gente está lá para ouvir e facilitar e possibilitar talvez o que eles necessitam, né? E não colocar uma questão sem entender uma vivência que não faz parte da nossa realidade, né? Então, eu acho muito urgente assim falar com os jovens, porque a Neon Cunha, eu sempre gosto de falar isso. Você conhece a Neon Cunha? É uma Não, mulher maravilhosa, poderosíssima. Ela falou uma vez numa aula que eu tive com ela que tem uma espécie de borboleta, que são as borboletas monarca, que elas precisam fazer uma migração todos os anos de 50 quilômetros. E para fazer essa migração, são 5 espécies, são 5 gerações da borboleta. Então, aquela borboleta do meio, ela está ali participando de um processo que ela não vai ver concluído. Então, todos os dias a gente levanta sabendo que a gente vai partir sem ver o mundo que a gente deseja ver. Porém, nossa função é fazer essa migração acontecer. Então, que sejamos essas borboletas para uma sociedade onde a gente não precise falar mais sobre masculinidades, a gente não precisa mais falar sobre gênero, a gente não precisa mais falar, sabe, sobre esses assuntos. Tem um caminho árduo e longo, a gente precisa falar muito ainda, a gente precisa nomear as coisas, a gente precisa, sabe, poder falar, mas quem sabe no futuro a gente vai ter outras questões, porque sempre teremos questões, né? Mas que não sejam tão. é, que não seja uma questão que perpassa tantos problemas sociais, né? Falar de masculinidades é falar de violência, né? É falar de uma série de questões problemáticas. Então, que a gente possa ter questões menos complexas no futuro e que a gente possa ter uma convivência, uma sociedade mais justa e mais equitativa, mais feliz, e isso em todos os âmbitos, seja de raça, classe, sabe, de orientação sexual, identidade de gênero, qualquer outro marcador de diferença, né? Que a gente nos permita e permita todas as formas de existência. Né?
Bravo, bravo, bravo! Sem dúvida nenhuma, o respeito pela vida, né? Quer dizer, é algo que a gente ainda precisa desenvolver bastante, né? Mas é exatamente pessoas maravilhosas como você que ajudam a gente a dar É, esse grande salto qualitativo, né? A grande reforma do pensamento que Edgar Morin nos convida desde a década de 60, né? Que é para poder abraçar as singularidades e a diversidade como nossas mais profundas riquezas, né? E não e não tentar matar aquilo que é diferente, aquilo que é diverso, né? Porque incomoda, porque faz a gente pensar, né? Porque faz a gente sentir. exato. Eu sempre digo, né? Eu vou fazer 55 agora no dia 28 de setembro, e eu fico sempre muito emocionado de ainda nessa existência, nessa encarnação, estar assistindo, né, a algo que para mim era impossível, né? Devo confessar a você que era essa reforma ligada às masculinidades, né? É, pelos sofrimentos que eu tive, por ser esquisito, por ser diferente, né? E por toda a pressão social e cultural, né? De uma vida, é, eu fui desacreditando, mas sempre com a esperança, né? Porque senão a gente não faz os movimentos. Então a Rede Brasil era assim o meu último sopro de esperança de que a gente chegaria a um momento em que os movimentos se fortaleceriam. Como você disse, agora é só uma movimentação, né? Ainda o movimento ainda não surgiu, mas eu sempre me emociono muito assim vendo a potência, especialmente esse ano de 2019. Eu acho que é mesmo como os orientais dizem, né? Nos momentos de crise profunda surgem também soluções, né? Surgem aonde mora a crise, mora também a saída, né? E eu acho que essa pressão toda, esses retrocessos todos, acabaram insuflando um pouco, né? Essa movimentação das masculinidades para florir realmente. E é lindo perceber o quanto a gente já caminhou, o quanto ainda é preciso caminhar, né? Mas o quanto a gente já caminhou e o quanto é possível hoje falar sobre esses temas todos, né, que a gente está abordando, sem que nos chamem de loucos ou que digam que é um papo inútil, né? Quer dizer, as pessoas Sim. realmente começam a se sensibilizar e vislumbrar a importância É, que essas lutas juntas têm, né? Porque, como você mencionou, todas essas questões são estruturais, o racismo, a misoginia, o machismo. Então, no momento em que a gente realmente se coloca, né, como aliados, se não estamos vivendo aquela situação, ou como agentes, né, da sim, mudança, quando estamos mergulhados na situação até a raiz dos cabelos, né, faz com que a gente possa efetivamente acreditar, né, numa mudança, numa sim, evolução, numa possibilidade de florescimento realmente efetiva da vida, né, na vida na sua potência, seja ela que sim. forma ela tenha, seja ela que cor ela tenha, seja ela que orientação ela tenha na vida, né, mas o Exato. direito de existir. E ouvir É, você, querido, é sempre um presente. Edu, eu agradeço muito de coração assim o convite. Eu agradeço fazer parte da rede Brasil de Masculinidades, porque eu acho muito bonita a sua fala agora, que foi a questão da esperança, né? E eu fiquei pensando no Paulo Freire, né? Que vem do verbo esperançar, não de esperar, né? Então a gente tá aí fazendo por onde, dentro do que a gente entende como possível agora, conversando, enfim, lidando com o tema. E eu te parabenizo muito assim pelo seu esforço hercúleo, sabe, de manter o grupo ativo com as movimentações, sabe, com as ideias, sabe? E enfim, quero estar mais próximo, quero estar mais junto, quero poder fazer mais. E agradeço muito o carinho, sabe, das palavras. Foi uma delícia conversar com você. Eu agradeço todo o carinho dos comentários. Eu não consegui ler todos assim, né? Mas muitos comentários lindos e afetuosos assim de amigos queridos para nós e para a rede. Então, é uma honra mesmo, assim, é uma honra, um prazer e um privilégio poder fazer parte da rede e poder conversar com você essa noite. E obrigado a todas, todos e todas que participaram e doaram um pouquinho do tão necessário tempo para ouvir esse nosso bate-papo.
Querido, lindas palavras. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Agradeço mais uma vez ao Rafa pela presença. E nos vemos então no mês que vem com mais um papo sobre masculinidades em algum dos recortes que a gente venha pensando. Um Sim, beijo no boa. coração e até a próxima. Beijo, gente. Valeu, valeu, Edu. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, querido.